Pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo. E no vídeo passado, só recapitulando, a gente começou a ver a estrutura de usuário. Nesse vídeo, a gente vai estender essa estrutura de usuário, criando a tabela que a gente vai trazer dados de redes sociais para esse usuário, que depois a gente vai usar para autenticação do sistema, cadastro e até para pegar a foto de usuário, caso ele não complete o cadastro dentro da nossa plataforma, ele já vai ter a foto dele de um Facebook, de um Twitter, alguma coisa que ele tenha usado para fazer login, que a gente vai dar essa funcionalidade para ele nos próximos vídeos aí para frente. Então, para a gente começar, o que a gente precisa fazer? Até então, a gente tinha visto o comando php artisan make entity. Esse comando, ele trazia, entity com Y, ele trazia uma entidade completa para nós. Então ele trazia o modelo, migration, repository, classes de request, transformer, presenter, e ele fazia toda essa implementação para nós já. Como o user social, que é a tabela de dados de redes sociais do usuário, a gente vai só usar uma model e uma migration. Então a gente não precisa criar a entidade completa disso, porque ela é só uma extensão da entidade usuário. Então a gente vai usar um pouquinho diferente esse comando. A gente vai fazer make model, ou seja, a gente vai criar só o model user social, e aí a gente vai estender com uma opção "-m", ou seja, a gente diz para ele criar o model e esse "-m" traz junto a migration, então ele vai criar os dois para nós, somente os dois. A gente roda o comando e ele diz model criado e migration criada. A gente volta então para a nossa pasta do projeto, ele já vai ter trago a nossa migration e aqui em app, e aí ele vai trazer o nosso model, como a gente não mudou a pasta raiz da criação dos models, ele continua criando aqui. Depois, na hora que a gente vier inserir os atributos e os métodos dessa classe, a gente vai jogar ela lá para dentro de entities também. Então vamos aqui na nossa migration. Ele já dá o nome de user socials para a nossa tabela, traz um autoincremento ID. E aí a gente precisa completar essa tabela aqui com os parâmetros que a gente vai precisar. Eu vou olhar a minha cola aqui dos parâmetros que a gente precisa. Primeira coisa, a gente vai ter uma chave estrangeira aqui, que é o user ID. A gente vai colocar user, não, é só user mesmo, porque ele já vai entender que no plural é o nome da tabela, no singular é nome do campo. Então user ID, social network, ou seja, nós vamos dar a funcionalidade de várias redes sociais poderem se conectar com a nossa plataforma. Então a gente já traz esse campo para a tabela para a gente saber de qual rede social são esses dados que a gente salvar aqui. Depois a gente tem o social ID. Esse social ID ele é o código do usuário na rede social. Então, por exemplo, o Facebook ele tem um ID único para cada usuário. O Twitter é a mesma coisa. O Instagram é a mesma coisa. O LinkedIn é a mesma coisa. E a gente precisa desse ID para fazer a combinação. Se o cara que está fazendo o login é o cara que está sincronizado com esse registro dentro do nosso sistema. Então a gente faz essa comparação pelo Social ID aqui na nossa plataforma. A gente tem o Social E-mail, que é o e-mail que essa pessoa usa na rede social que ela está fazendo a sincronia. E a gente tem o Social Avatar, ou seja, a gente pega aqui a URL do avatar dessa pessoa na rede social. A maioria delas dá esse acesso do avatar público, do perfil público da pessoa. Então a gente já traz isso e salva aqui para a nossa plataforma. Então vamos lá, para a gente colocar esses campos aqui no modo que precisa, a gente vai lá, table, o user ID, a gente vai usar string. Já explico por quê. Se a gente for tratar isso como número inteiro, tudo bem a gente usar o integer. Só que nem sempre isso vai ser um inteiro, não existe uma regra que isso é inteiro. O Facebook ele te dá um número aparentemente inteiro, mas se ele tiver um zero à esquerda ali, como é que a gente vai saber se isso vai fazer diferença ou não lá? A mesma coisa, se uma outra rede social te der um hash com letras, aí você fica de mãos atadas se a gente usa o integer aqui. Então é a mesma ideia de campo para CPF. A gente não costuma colocar integer, a gente geralmente costuma
colocar um string, ou seja, um varchar ou um char, e usar dessa forma, trabalhar como se fosse uma string, interpretando como string de verdade, né? Então, a gente tem o user ID como string e a gente continua aqui, table. String também, a gente vai usar string, a gente não vai usar inteiro para definir qual é a rede social, então a gente vai escrever realmente a palavra com o nome da rede social. O social ID, não, mas, me desculpa que eu acabei me confundindo. O user ID, ele é inteiro, que o user ID é a nossa chave estrangeira da nossa tabela de usuário. Então ele é um integer. E o social ID é um string. Aí a gente pode deixar dessa forma. Daqui a pouco a gente vai mexer nesse user ID de novo. Então, eu me confundi aqui, então, só para ficar claro, user ID é integer, porque é a nossa chave estrangeira da nossa tabela de usuário, e o social ID é uma chave string que traz o ID do usuário na rede social que ele estiver fazendo a sincronia, pelo tudo aquilo que eu já falei. O e-mail, string, e o avatar também, table, string, social avatar. A gente já tem aqui os campos que a gente vai precisar. O timestamps, a gente mantém ele também, que é bom a gente saber quando essa pessoa fez a sincronia, quando houve mudança nesses dados, etc. E aí, a gente vai trazer duas chaves estrangeiras aqui. Uma a gente já viu e agora a gente vai ver a outra. Então vamos lá, table, e a gente chama estrangeira, foreign. Aí, vamos lá, aqui ele já me traz coluna e alguns outros parâmetros aqui, mas a gente vai fazer diferente. Foreign, 2 pontos. Aqui é quem é a chave estrangeira, user ID. Aí ele vai fazer uma referência, references. Qual campo o user ID faz referência? Ele faz referência ao campo ID. Aonde? Na tabela users. Então a gente está dizendo, olha, eu tenho uma chave estrangeira que chama user ID. Aqui na verdade não é o nome da chave, o nome da chave ele dá um nome diferente, mas eu tenho uma chave estrangeira que é o campo user ID que faz referência ao ID na tabela users. Então a gente define chave estrangeira na migration desse modo aqui. Então a gente pode duplicar isso daqui e criar a nossa outra chave estrangeira, que é o social email, que faz uma referência em email na tabela users. E aqui, para a gente completar essa referência aqui, a gente tem que deixar o tipo do campo exatamente igual o campo da tabela onde ele faz a referência. Então a gente tem que deixar esse campo user ID unsigned. O que ele quer dizer? Quando o Laravel cria um incremento, ele já cria esse atributo da tabela como unsigned. Então, quando a gente vai criar o inteiro que vai fazer a referência, a gente precisa dizer que ele é unsigned, senão ele não vai funcionar, ele vai dar pau na hora de fazer o relacionamento. Então, a gente já criou a tabela, já fez as referências da tabela. Seguindo aquela mesma ordem que a gente fez com o usuário, a gente tem um método down, que é quando a gente vai reverter essa migration. Então, por exemplo, se a gente quiser, criou ela, quer apagar ela através da linha de comando, esse método down é quem vai ser acionado. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente pode copiar até aqui de cima esse esquema, só que a gente vai colocar table, fecha aqui, e aí o primeiro parâmetro é o nome da tabela, user social. Depois a gente abre uma função aqui, function. E a gente vai passar esse blueprint exatamente como está aqui, ó, blueprint table aqui dentro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar table, drop foreign, é exatamente assim, ainda bem que eu já trouxe aqui. Aí a gente precisa colocar o nome da chave estrangeira, que aí é o nome da chave, não o campo. O nome da chave, ele fica nesse seguinte formato.
User Socials é o nome da tabela. Isso aqui eu preciso consultar minha cola, porque eu não lembro de cabeça nem o poder de reza. Então é o nome da tabela, underline, nome do campo, underline, foreign. Certo, tá certo. Então, nome da tabela, nome do campo foreign. Ele cria o nome da key dessa forma. Então, a gente sempre usa esse padrão. Então, a gente vai pegar o social email, a gente vai substituir o user ID pelo social email e aí a gente tem essa chave estrangeira. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo, Laravel, quando você for apagar essa tabela, você precisa, antes de apagar a tabela, apagar as chaves estrangeiras. Senão vai dar pau. A gente conhece isso de banco de dados. Se você tem uma chave, um relacionamento e você tenta apagar essa tabela, ela não vai ser removida de uma forma normal, de uma forma convencional. Então a gente precisa remover a foreign para depois fazer a remoção da tabela em si. Então, tabela configurada, a gente vem agora, você já deixa aberto aí também a sua tabela de usuário, que a gente vai precisar. Não é essa, é essa daqui. Create User, que a gente já criou ela. E aí agora a gente precisa configurar os nossos models. Que é o seguinte, a gente tem... Vou fechar tudo aqui para vocês não se perderem na hora de abrir os arquivos. E então a gente vai começar a configurar o model da nossa aplicação, que a gente já tem dois, né? User e User Social. Aqui, repara o seguinte, ele já tem esse user aqui, que ele é um user criado pelo próprio Laravel. Quando a gente faz a instalação, essa classe ela já vem para nós. Quando a gente rodou o comando create make entity, ele criou esse outro user aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esses dados aqui, simplesmente para facilitar para nós. A gente copia isso para cá, dessa forma, salva, e esse user aqui a gente vai apagar ele. Vamos lá. Você pode apagar ele que não vai ter problema nenhum. O que muda? A gente muda o namespace da classe, que a gente insere a pasta entities para ele saber onde que isso aqui está. E mais nada além disso. Depois ele tem esses atributos aqui que a gente vai entender o que é cada um deles. Mas antes disso, a gente abre o user social e aí a gente vai jogar ele lá para dentro do entities também. O que vai mudar? A gente vai vir aqui no namespace e inserir o entities. Pronto. Então a gente já tem o user social aqui e o user. Para a gente configurar esses atributos aqui, a gente precisa ter a nossa migration aberta. A gente tem todos esses campos na nossa tabela, certo? Então a gente precisa dizer para o nosso model que esses campos existem na tabela. Então vamos salvar todos, pegar todos eles aqui, a gente copia tudo de uma vez e traz para cá para servir de cola para nós. E aí vamos entender então o que é cada um desses atributos aqui. Nem todos são necessários a gente deixar explícito aqui dentro do model, porque o Laravel ele já vai entender muita coisa. Então, o atributo timestamps, a gente vai dar um valor booleano para ele, que vai ser ou verdadeiro ou falso. Se a gente definir verdadeiro, aqueles três campos, created at, updated at e deleted at, ele vai ser usado. O Laravel vai gerenciar isso para nós de forma automática. Então, inserir um registro, ele vai colocar a data e a hora. Alterou o registro, ele vai inserir a data e a hora. Apagou o registro, a mesma coisa. Então, se a gente coloca ele como falso, isso não acontece. Se a gente coloca ele como true, isso acontece de forma automática. Ele precisa ser público e o nome dele é timestamps. Próximo atributo é o atributo table. Por que isso existe esse atributo na verdade? Nem sempre a nossa tabela vai respeitar o padrão de nome, de nomenclatura que o Laravel está treinado para ler. Às vezes, a nossa tabela de usuário vai chamar tbl underline usuário. E aí a gente precisa mostrar para ele que o nome é tbl usuário. Se a gente está fazendo da forma como ele entende, que é users, para user, a tabela é users, ele já vai entender isso de forma automática. Mas aqui nos nossos vídeos,
A gente vai usar esse atributo para ficar um pouco mais didático a nossa caminhada. O atributo fillable, ele é um array e as chaves do array são atributos da tabela. Hidden é a mesma coisa, ele é um array com chaves sendo parâmetros da tabela. Qual que é a diferença de um para o outro? A hora que a gente for criar um registro, a gente vai fazer uma coisa desse tipo aqui, por exemplo. Por exemplo, usuário é igual a new user. Aí aqui dentro, a gente vai poder passar um array. E esse array, por exemplo, Guilherme, outro atributo, meu e-mail, o outro, a senha. O que ele quer dizer? O fillable é isso daqui. Ele diz, olha, esses parâmetros que está dentro do fillable, ele pode passar, é uma coisa que a gente chama de mass assignment, ou seja, a gente passa isso tudo por injeção na classe de usuário, na hora que está criando ela, e ele recebe isso de uma vez. A gente não precisa ficar fazendo dessa outra forma aqui, ó. Usuário igual new user. E aí depois, usuário, nome, né, name, igual Guilherme. E-mail é igual Se a gente não define os parâmetros fillable, se a gente deixa dessa forma, a gente tem que declarar isso desse jeito aqui. Se a gente passa os atributos fillable, a gente pode definir desta outra forma aqui. Então, a gente só não costuma colocar no fillable alguns parâmetros sensíveis, por exemplo, token de redefinição de senha, alguma coisa que o próprio sistema vai gerenciar. Por exemplo, created at, updated at e campos desse tipo. Agora, campo de nome, usuário, valor, coisa desse sentido, a gente pode passar no fillable que não vai ter problema. Então, vamos começar a colocar os nossos campos aqui. Por exemplo, um campo que a gente não coloca é o ID. O ID, o próprio sistema vai gerenciar isso para nós. Ele vai inserir esse registro de forma automática, ele é um auto-incremento, então a gente não precisa colocar no fillable. E a gente vai copiando tudo isso daqui de modo que sejam chaves do nosso array. Uma coisa legal, se você não está muito acostumado com PHP, é assim que a gente declara um array. É bem simples, a gente abre e fecha parênteses, não parênteses não, colchetes, e aí a gente coloca os nossos valores aqui dentro do array. Se, por exemplo, a gente quer dizer, ó, a chave CPF tem um valor 123, a gente só precisa vir aqui, colocar igual maior 123, e a gente está dizendo que essa chave do array tem esse valor. E nesse caso aqui a gente só está criando as chaves do array. E aí então o que é o hidden? Quando a gente traz o model, a gente faz a leitura do registro, por exemplo, do usuário 5, o hidden ele vai esconder os campos que a gente passar para ele. Então, a gente puxar lá do banco de dados o usuário 5, ele não vai mostrar nem o password, nem o remember token. Você vê que a gente pode fazer um mass assignment do password, mas a gente não vai ver esse password. A gente só vai conseguir gerenciar ele de forma direta, que é, por exemplo, user password. Então, sempre que se a gente passar ele explicitamente aqui, não é parâmetro. Se a gente passar ele explicitamente, a gente vai conseguir acessar. Fora isso, a gente não vai nem visualizar esse atributo. Então, na tabela de usuário, a gente já está num ponto interessante. A gente só copia isso daqui. Uma coisa interessante também. Como a gente está usando o soft delete, a gente tem que trazer ele aqui para nós. A gente tem que dizer que a gente está usando soft delete. Esse notifiable, eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, é para a gente poder enviar notificações para o usuário também. Depois a gente vai usar essa classe, ela é uma classe nova da versão 5.4, salvo engano 5.3, e aí a gente vai usar ela também. Então a gente copia esses dados aqui e traz para user social. A gente tem que ver que o soft delete a gente não está dizendo que estamos usando ele aqui, nem o notification, o apto a notificar, vamos lá. E aí aqui a gente tem que trazer o soft delete também. Deixa eu ver aqui onde que eu acho ele. Tem na minha cola. Então a gente traz dessa forma aqui. Isso daqui você vai digitar Illuminate, Database, Eloquent, Soft Delete. Ou seja, é uma classe do Eloquent. O Eloquent a gente já falou, ele é o ORM que o Laravel usa. Ou seja, é o conjunto de classes, é o recurso, a funcionalidade de gestão de banco de dados. Então é um recurso
desse cara aqui. E a gente acessa ele dessa forma e traz ele dentro da nossa classe. A gente copia para cá para o user social. Opa, cliquei errado aqui. E tá tudo certo. Agora, o que a gente precisa fazer é atualizar esses parâmetros para a nossa user social. É simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V disso tudo e jogar lá na user social. A gente apaga o que a gente já tem do user, copia, opa, copiei errado. A gente copia aqui do user social, traz aqui para dentro. E pronto. A gente tira essa última vírgula aqui. A gente já tem. E aí, nesse caso do user social, o hidden não vai nada. A gente não precisa esconder nenhum desses dados aqui. Ok? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou encerrar ele por aqui. E aí depois, a gente vai, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente relaciona, como é que a gente representa esse relacionamento dentro da classe de modelo. Aí o próximo vídeo é um vídeo bem curtinho, e aí depois a gente já começa a criar a nossa interface para fazer a autenticação e cadastro do usuário. Beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece, deixa o seu comentário aqui no vídeo, ou no grupo do Facebook, ou no YouTube, qualquer lugar, para mim saber o que está ruim, o que está bom, o que a gente precisa melhorar e o que vocês estão achando dessa série de vídeos aí. Tá joia? Muito obrigado e até o próximo vídeo.